Bom, para entender um pouco melhor o que de fato está acontecendo com o câmbio, eu vou trazer quem entende disso muito melhor que eu, trazer o meu querido amigo comentarista de economia, que daqui a pouco vai estar na UERJ e faz a gentileza de estar aqui conosco. Bruno Musa, que bom estar aqui com você. Prazer todo meu, Paulo. Sempre um imenso prazer estar com você. Obrigado pelo convite, com toda a tua audiência aí. Eu que agradeço. Bruno, afinal, dólar disparando hoje caiu um pouquinho, ontem bateu recorde histórico acima do que dos sonhos mais molhados de qualquer especulador do mercado. O que está acontecendo? É ataque especulativo ou tem razão de ser? Bom, hoje acabou de ser aprovado, enquanto você estava fazendo a abertura do programa, não sei se você acompanhou a PEC que você estava fazendo a brilhante apresentação que eu estava acompanhando, foi aprovada a PEC em primeiro turno na Câmara, ainda tem a aprovação do segundo turno para depois ir ao Senado. Então, nesse momento que nós estamos falando, o dólar deu uma boa, de uma recuada, está caindo 2% agora, ele bateu uma máxima hoje, o futuro, tá? Eu estou falando de quase 6,31 e agora sendo negociado a 6,12. Então, está sendo um belo de um recuo, as curvas de juros que chegaram a subir 3% pela manhã, estão caindo 1,3% agora, mas eu espero que o brasileiro não tenha tanta memória curta como a gente costuma ver, né? O que está trazendo agora de queda hoje é algo irrisório frente a toda a alta que tem, porque, de novo, o problema não está sendo endereçado. Basicamente, o que a gente vê de aprovação agora dentro dessa PEC, tem algumas questões importantes. Parece que em primeiro turno foi aprovada a questão dos super salários, onde você limita, incluindo os penduricalhos, os super salários atrelado à máxima do que é o judiciário, de 44 mil e alguma coisa. Então é importante que nós tenhamos em conta um ponto que, na minha opinião, e na grande maioria, inclusive, de muitos economistas que apoiaram esse nefasto governo, é justamente o ponto de endereçar os gastos de saúde e educação que deveriam ser desvinculados à receita líquida corrente. Então, o governo estimula o crescimento do PIB. Você sabe muito bem que a conta do PIB é gastos governamentais, mais gastos privados das famílias, mais investimentos, mais a balança comercial. Se você endivida o governo e transfere dinheiro para a população, você já tem essa equação muito superavitária. Você estimula o PIB, ele vai crescer. Quando você estimula o PIB, parece que está tudo bem e a receita cresce. Então, aumenta a receita, ele tem que aumentar os gastos deles. Entramos nessa dinâmica desse ciclo perverso econômico, onde o endividamento continua crescendo, e é o que está acontecendo. E, para finalizar, eu não conheço nenhum país no mundo onde o salário dos aposentados, ou melhor, os benefícios, quanto que um aposentado ou pensionista recebe, ele tem a ver com um crescimento real e não apenas a correção pela inflação. E quando você olha o salário mínimo, também todas as regras alteradas pelo PT, ele tem um crescimento de inflação mais o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Ou seja, é uma dinâmica perversa das contas públicas que, quando você sobe o salário mínimo, você sobe de toda a camada, aposentados, pensionistas, bolsistas, Bolsa Família, BPC, etc. e tal, e isso joga essa dinâmica da dívida para cima. Dívida para cima significa você emprestar dinheiro para alguém que é mais endividado. Você cobra mais juros a um prazo menor. É isso que o mercado está dando, precificando a valor presente a perspectiva do endividamento futuro que não para de crescer. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Foi muita coisa de economia, Bruno. Vou baixar vou dumb down aqui para as pessoas que estão em casa, que estão menos acostumadas com os jargões econômicos. Vamos lá. Então, o que você está dizendo para a gente é que o que está acontecendo não é um ataque especulativo. O mercado, e esse mercado, como o Galipo diz, não é algo monolítico, são pessoas tomando decisões o tempo inteiro, pensando no melhor para si mesmo, pensando nos seus melhores investimentos. Eles estão vendo que algo não vai bem na economia do Brasil.
Uma dessas coisas que não vai bem na economia do Brasil é a trajetória do quanto que o governo tem gastado. É isso que você está explicando para a gente? Exatamente isso. Vamos lá, então vamos tentar traduzir de forma simples. Primeiro ponto, não é especulação. Eu fiz um vídeo agora que vai ao ar no meu canal amanhã, Paulo, que eu peguei vários momentos da história argentina, do Hugo Chávez e do Maduro. Todos eles, em momento de crise, falam que a culpa é do especulador e a culpa é do mercado. Isso é uma retórica, uma narrativa que eles precisam justificar para colocar a culpa em quem não tem, porque o culpado é ele mesmo. Vamos traduzir basicamente. Se você ganhar 10 e gasta 12, você precisa achar 2 para fechar a tua conta todo mês. Se você não tem reserva, você precisa achar alguém que te empreste esses R$2. No primeiro mês você consegue, no segundo mês você consegue, no terceiro, sucessivamente, você vai se endividando mais, porque todos os meses você está precisando de dinheiro emprestado para cobrir esse rombo, e quanto mais endividado você fica, e não dá nenhuma perspectiva de que você vai cortar os seus gastos para equilibrar, pelo menos, gasta 10 e ganha 10, os juros, ou seja, aquilo que as pessoas, os investidores que estão dispostos a te emprestar dinheiro, cobrarão como juros para te emprestar o dinheiro, cada vez é maior. Essa dinâmica de juros não para de escalar e subir se o governo não dá uma sinalização: ei, eu vou cortar meus gastos. Porque, caso contrário, se eu continuo gastando mais, me endividando mais, e os juros na dívida que eu venho tomando só vai crescendo, significa que vai chegar um momento que eu não consigo mais pagar a minha dívida. E aí você não acha mais pessoas dispostas a emprestar o dinheiro para você, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde você vai tomar calote. Ele não mais conseguirá honrar os compromissos. E é essa dinâmica que a gente que estamos encaminhando. Eu acho que está longe do Brasil dar calote na sua dívida, a gente pode falar sobre isso, mas nós estamos acelerando em direção a um processo de argentinização que muitas pessoas riram quando o Paulo Guedes falou sobre isso. É um processo que o mercado ele olha a perspectiva. Não adianta olhar, o crescimento desse ano foi tanto, anabolizado por gastos públicos. Qual é a perspectiva? E a perspectiva ela é sombria por conta do endividamento maior. Mas está havendo fuga de capital do Brasil, Bruno? O dinheiro está saindo do Brasil? Vamos lá, o balanço de pagamentos é uma conta ainda superavitária no Brasil, que é o que mede a relação que o Brasil tem com o exterior em várias frentes, em várias contas. Basicamente, a conta comercial, que é uma das contas, a balança comercial, que é uma das contas do balanço total de pagamentos, ela é muito superavitária. O Brasil exporta mais do que importa, então entra dinheiro. Ele exporta mais do que exporta. Mercadorias. A balança de serviços, o Brasil é deficitário. Ele importa mais do que ele exporta. Contrata mais serviços do exterior do que é contratado, empresas brasileiras são contratadas para prestar serviço no exterior. Perfeito. Agora, um dado importante foi, pela conta financeira, dinheiro mesmo que entra e sai de brasileiros, nós tivemos a maior fuga de capital desde 1982 em 2024 dentro da balança de pagamentos. Desde 1982. Então, a balança total, ela ainda é superavitária. Mas as contas importantes, balança comercial, de exportação e importação, ela é superavitária, mas menor do que do ano passado. A conta financeira saiu mais dinheiro desde 1982. E o investimento estrangeiro direto, ou seja, investidores estrangeiros no Brasil, ainda é superavitário, está em 70 bi mais ou menos até o momento, mas também é algo menor do que foi no ano passado. Então, começa a chamar a atenção. Mas, de novo, ainda há um superávit, um saldo positivo dentro da balança total de pagamentos. Na parte de investimentos, renda fixa, fundos, nós estamos com uma fuga já de 33 bilhões de reais no ano de 2024. Essa que é a grande pergunta, né? Porque balança de serviço e balança comercial mostra a dinâmica do Brasil de exportação, tem muito a ver com safra, tem muito a ver com preço de commodities, tem muito a ver com demanda exterior, tem menos a ver com o país, né? Talvez seja a última a sofrer, desde que o país esteja ainda com mínimas condições produtivas, não tiver uma guerra, etc, etc, ela é menos, digamos assim, impactada pelo cenário de confiança do investidor internacional. A conta financeira, essa especificamente, que mostra o quanto que as pessoas estão colocando dinheiro no Brasil ou retirando dinheiro do Brasil debaixo desse governo atual. Essa que você está me dizendo que é a pior em 2024 desde 1982?
desde 1982. Se você Ou seja, colocar... eu nunca vivi, eu nasci em 83, eu nunca vi, é a pior da minha vida. Ontem eu estava na televisão americana e eu estava dizendo que o Brasil vivia a pior situação que eu já tinha visto na minha vida. Aparentemente, os investidores concordam com isso, né? Em termos reais, eles estão tirando dinheiro como nunca tiraram desde 1982. Aí a pergunta para você é como pode a comentarista de economia da Globo News e a Dani Lima dizerem que não há razão para isso estar acontecendo? Eu te mandei a matéria aí, tá? Tá no teu WhatsApp. O saldo líquido negativo dos primeiros 10 meses do ano pela conta financeira foi de 56 bilhões de reais. É a maior desde outubro de 1982. O que eu acho é uma resposta que você também... Eu vou mandar aqui para o Bruno, para colocar na nossa tela, Bruno. Coloca aí quando chegar para você. Você, como bom conhecedor, eu acho que você vai conhecer também o Alfredo, que ele era um dos grandes operadores de dólares de tesouraria do Bradesco na época. Vale a pena segui-lo também no X, Alfredo Siqueira, e ele falou uma coisa importante numa resposta a um tweet, um post lá no X da Miriam Leitão. A militância dessas pessoas não permite que elas vejam os fatos. Ou então, descaradamente, você tem uma distribuição ali de benesses em que ela passa a ser um braço por completo do que hoje muitos já chamam de rede estatal do Lula, que é a Globo News. Porque uma coisa é você ter uma ideologia diferente, e tá tudo bem, eu acho que nós precisamos ter pessoas que pensem diferentes para nós entrarmos num debate positivo e engrandecermos um país, engrandecermos a todos nós como seres humanos. Outra coisa é você discutir dados. Discutir dados, você está relativizando a verdade. Quando você não acredita em mais nada, você não consegue distinguir o bem e o mal, ou a verdade da mentira. E, consequentemente, aí você consegue manipular essas pessoas por completo. Então, a única coisa que eu vejo é ou conivência, porque eu não acredito na ignorância delas, então eu vejo conivência com irresponsabilidade nos pontos. Veja aí. Então, essa matéria do próprio Globo, eu que não sou leitor, mas nem assinante, obviamente, mas eu quis pegar justamente deles para verem que, de novo, não estamos pegando de uma revista que dizem que é alinhada a nós, é Oeste, a Gazeta do Povo. Não, está aí do Globo. Então, esses são números, 56 bi desde 1982. Então, acho que vale a pena entendermos esses detalhes que, de novo, para mim, é uma militância cega que não está lá para informar, está lá para nitidamente tergiversar a verdade e tentar manter a massa manipulada. Eu acho impressionante porque 1982, por um acaso, foi até governo do meu avô, e foi a crise do balanço de pagamentos no Brasil quando os Reaganomics foram implementados e os Estados Unidos levaram a taxa... Você teve dois problemas, né? Segunda crise do petróleo, que foi maior do que a primeira, né? E você teve os Reaganomics, né, com a taxa de juros americana chegando a 12%, 13%, depois chegou até perto de 20%. Então a fuga de capital não era só pelo problema fiscal que o Brasil estava vivendo sim naquela época, né, muita obra que o Geisel deixou, aquele desenvolvimentismo dos militares, eu me lembro disso, meu avô reclamar, é muita obra que eu tenho que terminar, então as contas públicas entraram ali em desarranjo, e para piorar, o governo americano, o Ronald Reagan, começou a implementar ali os Reaganomics, e todo o dinheiro do planeta Terra foi para os Estados Unidos, né? Porque você imagina, tem gente rica até hoje com a aplicação do Tesouro Americano pagando 15% ao ano. Imagina se isso acontecesse hoje, o que ia acontecer, né? O dinheiro do planeta Terra inteiro ia para os Estados Unidos. E o Brasil hoje, sem esse cenário, vive uma situação pior do que a gente vivia na pandemia, e pior do que a gente viveu nessa crise dos Reaganomics de 82, ou comparável que a gente viu na crise dos Reaganomics de 82. Absolutamente chocante. O que esse pacote que foi aprovado, o que essa PEC aprovada na Câmara agora faz, Bruno? Bom, 2 pontos importantes que ela passou, vamos lembrar que foi em primeiro turno, então ainda tem o segundo turno e depois ela iria para o Senado, né, ou irá para o Senado. Foram 344 votos a favor contra 154 contras, e 2 pontos importantes. O primeiro deles, basicamente, é sobre o salário, como eu falei, o salário máximo do funcionalismo público, em que ele fica atrelado a esse teto de R$ 44.000, 8,52, 44 mil reais. Duvido que valha para o judiciário. Isso, exatamente, é o que vale para o judiciário. O que acontece Duvido que valha.
Duvido que valha. Na Eu também, prática, eles eu vão dizer que também. tem férias, que não sei o quê, que o cara está acumulando no TSE e que aí está acumulando 2 varas diferentes. Se olhar os salários, não só do Poder Judiciário, os procuradores também do Ministério Público, você cai para trás. Todo mundo ganhando mais de 100 conto. Exatamente, é bem isso mesmo. E nós temos, eu fiz um vídeo falando sobre isso, que eu peguei os dados do IBGE, mostrando que o funcionalismo público, 70% dele tem estabilidade, 70%. Isso inclui uma série de cargos administrativos, secretária, copeira, como se não existisse no mercado privado de forma muito mais barata, né? Ou seja, é uma bizarrice em que o funcionalismo público no Brasil, com quase 13 milhões de pessoas, consome 14,5% do PIB. Você pega a média da OCDE é 9%, no Chile são 6%, no México 5%. Então a gente vê que é uma desproporção absurda e não é a grande massa de funcionalismo público não, hein, Paulo? Nós estamos falando da elite do funcionalismo público que consome lá seu Pareto, 80% do consumo vem de 20% dos funcionários, né? Que estão lá nos altos cargos do judiciário, do legislativo. E vamos lembrar que nós temos o judiciário mais caro do planeta Terra, 1,6% do PIB de custo, para trazer ineficiência, censura, sem respeito à Constituição, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas, bom, na regra, o que foi aprovado, e veja, só um parênteses mais, veja como a regra no Brasil não vale nada. Quando eu li isso, a primeira sensação que eu tive foi, eles vão achar um caminho ali para enganar. Foi exatamente o que você quis dizer no teu comentário. Então, a falta de confiança que nós temos na regra brasileira, ela é tanta. Imagina um cara que vem para colocar bilhões de reais aqui. Então, o cara olha e fala, bom, será que faz sentido? Mas, bom, vamos ler a regra como um todo. A regra significa que, hoje, como é que está funcionando hoje? O teto é 44, só que os tais penduricalhos, que faz com que o salário suba 100, 200, 300, e tem alguns que chegam a receber mais de 1 milhão por mês, os penduricalhos, que também não são tributados, não entrem nesse teto. O que supostamente foi aprovado é que, agora, nessa PEC, os penduricalhos entrariam dentro dos 44. Estou contigo. Duvido por completo. Vamos ver como eles vão fazer, mas a regra é essa e teria que ir para o segundo turno. E o segundo ponto importante foi a questão do repasse para o Fundeb, o Fundo de Educação Básica, em que o governo queria que tivesse um transbordo, ou seja, um repasse de 20% do que a União passa para o Fundeb, e agora será de 10%. Então, isso acabou sendo ruim também, porque abre mais espaço para o governo gastar mais por fora do orçamento, algo técnico também aqui, que caberia a gente entrar, ou seja, os chamados gastos parafiscais. O governo acha mecanismos, assim como a Dilma fazia, e hoje esses gastos que eles acham mecanismos de não passar por dentro do orçamento, mas por fora do orçamento, já está estimado em 100 bilhões de reais, então tudo isso incrementa a dívida como um todo. E aí outros pontos que foram aprovados dentro desse primeiro turno foi basicamente o abono salarial, em que, se aprovado no segundo turno e no Senado, pessoas que ganham até 2 salários mínimos não mais teriam acesso ao BPC, ao benefício de prestação continuada, ao abono salarial, e sim pessoas que recebem até um salário. Quanto isso economiza, Bruno? Isso tudo aí. Vamos lá, se tudo isso for aprovado, do abono salarial são 18 bilhões de reais em 6 anos. Vamos fazer, segundo a ministra Tebet, 18 bi em 6 anos dá quanto por ano? 18 em 6 vai dar 3 por ano. 3 bi por ano. Segundo a Tebet, hein? Eu adoro os apelidos. Muito otimista. 18 bi em 6 anos. Okay. Qual que é mais? Segundo a Tebet, os gastos com vinculação da Previdência, como eu falei, ao salário mínimo, custa 1 trilhão e 300 bilhões em 10 anos. Cada alta na Selic, cada alta, 1% da Selic, que o governo precisa subir, que o Banco Central precisa subir para conter a inflação por causa do governo, são 50 bilhões de gastos adicionais. O pacote nasceu morto. O pacote nasceu morto. Para que serve? Ah, meu Deus, vamos lançar um pacote fiscal, o dólar vai cair. Economizou quanto? 3 bilhões. Qual foi o déficit no ano passado? 130. Não faz nem cócega. Qual vai ser o déficit nesse ano? Ninguém sabe, né? Algumas estimativas ali estão na casa dos 70, 80, o governo fala que vai ser na casa dos 30, então tem um leque bastante grande dentro desse range aí que está sendo estipulado. Mas, claro, vamos lembrar que, mesmo que seja 30 como o governo estipula, tá? A banda inferior permite até 28,5 bi de déficit. Provavelmente será estourado, mas
só para finalizar, imaginemos, finalizar esse assunto, imaginemos seja 30, tá? Para inventar aqui, e o governo acertou. Nós temos 100 bi que estão sendo gastos fora do orçamento. Ah, então cumprimos o arcabouço fiscal, entregamos 28,5 de déficit. Você gastou 100 bi no cartão de crédito e você finge que isso não conta nada. Cartão de crédito é uma analogia como se nós fizéssemos na nossa vida. Ou seja, você está inventando formas de gastar que não entra no orçamento, basicamente entra no orçamento que é despesa primária. Ele coloca lá na contabilidade como despesa financeira, ele joga o dinheiro para o BNDES empresta esse dinheiro subsidiado e entra como despesa financeira e não é computado para fins do arcabouço fiscal. Mas está sendo gasto em forma da dívida. E aí você me pergunta, bom, então por que o dólar está caindo 2% hoje? O dólar subiu até ontem 30% no ano frente ao real. Um respiro de 2%, quando o governo dá a entender que aprovará qualquer mínimo pacote, é alguma coisa. Tá bom, não está caindo mais 29%, está caindo 27% real no ano. Também não significa absolutamente nada. O mercado no pânico pode ter puxado a mais, a menos, não dá para saber quanto que é o teto disso, mas significa que a gente continua tendo uma moeda que perdeu 27% do seu valor de compra se nós olharmos apenas em 2024. Sabe que eu tenho uma medida que pode ajudar muito o dólar a chegar a patamares mais baixos, uma medida rápida, eficiente. É só o Lula bater a cabeça de novo e ser hospitalizado. E rapidamente o dólar cai, a curva de juros também cai, a bolsa sobe. É a melhor medida que pode acontecer, o Lula bater com a cabeça mais uma vez. Bruno Musa, muito obrigado. Daqui a pouco as pessoas podem te acompanhar no Oeste, né? Pode, às 4 horas, das 4 às 5h30, de segunda, terça e quinta, eu estou lá no Oeste. Só vou deixar uma provocação, no bom sentido final, para a gente começar a levar em consideração aqui. O que nos leva a crer que o Lula realmente vai mudar de ideia aos 80 anos de idade e apresentar um pacote de corte de gastos faltando um ano para as eleições? Portanto, gente, até faço aqui o meu jabá, se quiserem entrar, se me permite, Paulo, lá no meu site, brunomusa.com.br/investimento, porque eu falo ali com pessoas para entender o perfil de cada um de investimento, porque, no fundo, Paulo, é o seguinte, desde 1º de julho de 1994 até hoje, o real perdeu 96% do seu poder de compra. Com R$100 comprava, hoje você compra mais ou menos R$13,87. Se proteja, gente. O que não subestime o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele sempre falou lá atrás, há 30 anos atrás, que o objetivo era a tomada do poder. Não era simplesmente estar lá. O poder, ele está há 30, 40 anos andando, seja o Teatro das Tesouras com o PSDB, com o PT, está caminhando, as coisas estão andando, então conheçamos um pouco da história para entender o que está acontecendo e a gente, para que a gente consiga se proteger um pouco. E mais, deixo aqui o meu mais sincero pedido que cada um não deixe de discutir política, economia com a pessoa próxima a você, se posicione, fale, porque afinal de contas, gente, a situação ela é crítica. Bruno Musa, olha, um Feliz Natal para você e um próspero 2025, que o dólar não chega a R$7. Para todos nós, Paulo, meu muito obrigado pela oportunidade e a todos que estão nos escutando. Um ótimo Natal aí para todo mundo e para a família. Olha, obrigado, um abraço, Bruno. Olha, eu quero dizer para vocês, é isso que o Bruno Musa falou, esses pacotes do governo são o famoso me engana que eu gosto. E meu problema com essa turma do mercado financeiro é que eles realmente precisam de razão para poder haver flutuação. De fato acontece, o cara precisa que haja uma quedinha, hoje tem uma desculpa para dar uma vendidinha, hoje tem uma desculpa para dar uma compradinha. Né? O pessoal ganha muito na oscilação. No fundo, no final das contas, por isso que é importante você olhar investimento sempre na curva de médio prazo, pelo menos, você vai olhar que não tem nada, não tem nenhuma mudança na trajetória do Brasil. Não vai ser o que ele falou, o Lula aos 80 anos de idade agora vai ser fiscalmente conservador. Isso é uma absoluta loucura.